Olá, muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre gatilhos e a gente vai direto ao ponto. O que é um gatilho, né? Não é um disparar de bala, de projétil, mas é um disparar de emoções, é um despertar de emoções. Então, às vezes, você está conversando com alguém ou você está em alguma reunião de trabalho, discutindo alguma coisa, e a pessoa falou algo, ou ela gesticulou de uma determinada maneira, ou o jeito que ela se mexeu, o tom de voz, o próprio assunto, te traz alguma memória, dispara alguma coisa. Pode ser que dispare só uma emoção, como, por exemplo, eu andando na rua outro dia e um latido de cachorro já me despertou assim, porque eu já lembrei que era um latido bem fininho e era um maldito pincher. E uma vez eu fui mordida por um pincher no calcanhar, então aquele latidinho já me remeteu a lembrar daquela situação. Pronto, isso é um gatilho. Tá? Então, o que isso, no dia a dia da gente, isso atrapalha muito a gente, porque você está ali dentro da conversa e de repente aquele gatilho vem, toma um pedaço da sua atenção e você não consegue mais perder, você perde o fio da meada e acaba falando para a pessoa, você pode repetir, por favor? Ou, nossa, eu perdi. E às vezes a cabeça vai longe, porque às vezes o gatilho te remete, né, a uma situação até desconfortável demais, aí a tua cabeça vai longe, até você retomar a atenção, vai muito tempo, tá? Então, eu quero falar com vocês agora de gatilhos bons, também não só dos gatilhos ruins, mas os gatilhos bons são aqueles que nos ajudam, são aqueles que fazem com que a gente entre num estado mental maravilhoso e faz com que a gente produza bastante. Então, por exemplo, eu de manhã, na verdade já é mais um hábito, um gatilho, eu acordo e vou para academia. Eu acordo, meu corpo já sabe, assim, né? Levantou, vai tudo meio no automático, né? Então é uma coisa boa, é uma coisa prazerosa, eu sei que o meu dia fica bom, né? Muito mais um hábito do que um gatilho, mas a gente consegue desenvolver gatilhos para que a gente consiga entrar num estado mental, por exemplo, de alta concentração ou num estado mental de muita confiança. E eu quero hoje explicar para vocês o meu gatilho de concentração. Eu desenvolvi esse gatilho porque eu trabalhei muitos anos como líder e eu geria área grande, eu geri área desde 20 pessoas até 150 pessoas. Então era muito comum eu tocar às vezes 10, 15 projetos ao mesmo tempo, então tinham várias equipes. Por incrível que pareça, os projetos dão um problema junto, né? Não é um dia o projeto 1, outro dia o projeto 2, outro dia o projeto 3, não, às vezes é tudo junto ao mesmo tempo. E aquela diversidade de assuntos, né? Cada projeto é de um jeito, além das coisas da própria empresa, além das coisas da própria área. Então surgiam muitos assuntos para mim ao longo do dia. E as pessoas queriam, às vezes, saber opinião, às vezes tinham que tomar decisão, mas eu tinha que entrar no assunto muito rápido, tinha que entender o assunto muito rápido e dar minha opinião ou tomar alguma decisão. O que é esse rápido? Gente, se eu tivesse uma hora, nossa, eu estava no céu. Uma hora é muito tempo. Às vezes eu tinha 10, 15 minutos para entender e falar, né, da minha opinião sobre aquilo. Como é que você faz para conseguir entender uma coisa tão rápido, né? E você, tipo, você acabou de sair de uma situação, você entra em outra, entra em outra e outra. Como é que você faz para entrar rapidamente na situação? E não dava tempo para, por exemplo, eu conseguir errar. Eu tinha aquele pouco tempo. Então, não dava para eu retomar o assunto, eu tinha que entrar numa total concentração. Como é que é o meu gatilho de concentração? Estou até arrumando aqui já. Só de eu falar, é muito engraçado, minha perna estava cruzada. Só de eu falar, eu já estou descruzando a perna. Meu gatilho é assim, ó, já vê que eu já estou sentando retinha, com as costas bem encaixadas aqui na cadeira, os pés paralelos, eu não cruzo. Por que que eu não cruzo? Porque se eu cruzar, conforme a maneira com que eu cruzo a perna, pode gerar algum desconforto. E eu não entro em estado de concentração, eu vou ficar desconcentrado, porque eu vou ter que arrumar a perna que está desconfortável. Então, eu sento bem certinho na cadeira,
puxo ela bem certinha aqui na cadeira, na mesa, né, na posição certinha. Os pés paralelos e totalmente no chão, não é ponta de pé, não é cruzado, nada, é totalmente no chão. E a mão totalmente aqui em cima da mesa. Se eu tiver que ler, é assim. Se eu tiver que teclar, eu vou colocar o dedo aqui no teclado. Eu fui treinando esta posição ao longo do tempo. Como é que você treina? Todas as vezes que você tiver que ler, tiver que entender algum assunto, sente na posição. Então, eu fui fazendo isso sucessivamente. O nosso cérebro aprende por repetição. Então, repetidamente, eu sento nessa posição. Não é assim, tá? Não é assim, tá? Eu fui treinando a posição que fosse uma posição que não me gerasse desconforto. Uma posição assim, ela pode gerar desconforto. Uma posição assim vai doer aqui. Eu vou ficar com desconforto. A perna cruzada, eu vou ficar com desconforto. Então, eu fui acertando a posição até que fosse uma posição que ela não me gera desconforto. Uma posição bastante confortável. O ombro eu aprendi a relaxar, não adianta você ficar com o ombro assim. Vai ficar desconfortável depois de uns 10 minutos. Então, o ombro desce. Voltando, você tem que treinar isso sempre. Sempre que você for para uma situação que requer atenção, entre na posição e comece. Aí você vai começar a ler, tô lendo aqui na tela, né? Tudo que tá aqui na tela, todas as vezes. Com o passar do tempo, você vai ver que a hora que você, para mim é automático agora, tá? Eu sentei, botei pezinho separado, não interessa o que está acontecendo aqui em volta. Se tem alguém conversando aqui, eu não escuto. Se o telefone toca, pode tocar altíssimo, eu não escuto. Eu entro numa concentração total. Eu fico focada, tô aqui olhando a tela, né? Na tela, naquilo que eu preciso prestar atenção. Se eu estiver conversando com uma outra pessoa, eu entro nessa posição. Eu lembro que a reunião mais difícil que eu já tive, eu estava com um colega de trabalho, e aí ele me viu entrar na posição, ele sabia que eu tinha um gatilho da concentração. Uma reunião dificílima, absurdamente difícil. Eu entrei na sala, sentei na cadeira, exatamente essa posição. E ele falou, Márcia, você falou a reunião inteira com as mãos espalmadas sobre a mesa. É o meu gatilho. As mãos espalmadas sobre a mesa, eu estou totalmente dentro da reunião. Eu não saio, meu cérebro já entendeu isso. Aqui é foco e concentração total, é 100% ligado. Esse é o meu gatilho de concentração. Eu quero dizer para você que eu trabalho isso no curso de escutatória. Sim, eu tenho um curso para você aprender a escutar melhor. Porque quando você escuta melhor, você entende melhor o problema. Eu percebi no começo da minha carreira que quando eu escutando o que a pessoa estava falando, ao mesmo tempo que ela falava, eu tentava resolver o problema. E aí, à medida que ela falava, lá de um tempo, eu falei assim, entendi. Se enquanto eu estava escutando, eu estava tentando resolver o problema, eu entendi mesmo. Aí eu percebia que eu dava uma solução parcial para a coisa, né? E o problema voltava. Por quê? Porque eu não tinha entendido realmente. Então, quando você tem uma escuta atenta, o que eu percebi? Eu realmente entendi o problema, eu mergulhava naquilo, parece que você está perdendo tempo, que você fica mais tempo escutando a pessoa, mas a minha solução era muito mais certeira. A minha produtividade é lá em cima. E as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, você entendeu a mesma coisa, foi uma conversa, como é que você conseguiu entender tão bem o problema? Então, como é que você resolveu tão rápido o problema? Como é que eu resolvi rápido? Eu entendi o problema. Porque às vezes a gente gasta, sei lá, 90% do nosso tempo entendendo o problema. 10% é realmente resolvendo. E quando você escuta tentando resolver, você vai resolver parte do problema, porque você não entendeu o problema inteiro. E por que eu trato gatilho dentro do curso de escuta? Você já percebeu? Porque à medida que você vai conversando com as pessoas, os gatilhos aparecem. Aí, quando os gatilhos aparecem, você perde um pedaço da conversa. Então, você tem que ter consciência desse gatilho. Ruim, né? E o gatilho bom, você aprende a criar para você entrar em total concentração. Com a mãozinha aqui, já fiz. Você entra em total concentração. Então, gatilhos são muito importantes para você desenvolver a escuta. Eu vou deixar
descrição do curso de escutatória aqui na legenda. Se você está gostando desse vídeo, deixa um like, ativa o sininho para você não perder nada. Agora eu vou te explicar um outro gatilho que eu tenho, meu segundo gatilho. A mãozinha saiu antes. O ensaio não foi muito bom. Vamos lá. Meu segundo gatilho, ó a mão. Já estou fazendo ele. Qual é meu segundo gatilho que eu desenvolvi? O gatilho da confiança. Quando eu preciso ficar autoconfiante. Você percebeu que às vezes a ideia da pessoa, ela não é tão boa assim, mas ela falou com tanta convicção, ela está tão confiante naquilo, que muitas vezes a ideia dela é mais adotada do que a pessoa que falou de uma maneira insegura. Às vezes a pessoa que falou de uma maneira mais insegura, a ideia dela era muito melhor, mas ela não te passou confiança. Então, eu preciso falar de uma maneira confiante, principalmente porque eu trabalhava com muitos times e às vezes eu queria que eles realmente confiassem naquilo que eu estava falando. Então, eu desenvolvi o gatilho da confiança. O meu gatilho de confiança é isso mesmo. Eu pressiono as mãos, muitas vezes antes da conversa, desse jeito, assim, né? Muitas vezes vocês viram já eu falando meu gatilho da confiança. Ou eu aperto as minhas pernas, assim, porque às vezes a mão, ela distrai muito a pessoa que está na sua frente, né? Você fica apertando a mão, a pessoa não quer apertando a mão, eu percebia que distrai um pouco as pessoas. Então, eu fico com a mão sobre a coxa, se eu estou em pé também, e eu fico pressionando. Não é um apertar assim, mas é um pressionar. Deixa eu tentar fazer assim. É um pressionar, de forma que eu sinta. Para mim, o importante é eu sentir esta pressão. Esta pressão me transmite essa confiança. É um gatilho que eu criei ao longo do tempo. Como é que você cria o gatilho? Praticando. Então, à medida que eu fui criando esse gatilho, igual o outro falou assim, vou entrar no estado de concentração, esse gatilho eu falava para mim mesma, estou muito confiante, estou confiante do que eu vou falar, estou segura do que eu vou falar, e ao mesmo tempo. Vocês percebem nitidamente, eu percebo muito quando eu estou dando aula, quando eu estou tendo que ter uma conversa mais difícil, eu estou lá apertando de alguma maneira, fazendo algum tipo de pressão nas minhas mãos, que é o meu gatilho de confiança. Eu já entreguei todo o ouro, né? Quando eu preciso estar confiante, quando eu quero estar mais confiante, é isso. Sempre que vocês me verem esfregando, tendo algum tipo de pressão nas mãos, é o meu gatilho de confiança. E o sentar aqui bonitinha é o meu gatilho de concentração. Espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado desses gatilhos. Pratique, desenvolva os seus gatilhos, os gatilhos a seu favor. E se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui na descrição do vídeo. Um beijo, fui!